Alô, alô, alô! Está começando mais uma edição do podcast de terror Eu Ouço Gente Morta. Eu sou o Maxon Lima, como sempre estou aqui com o meu camaradíssimo Rômulo Matei. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos ouvindo aí, né, meus queridos amigos? E estamos chegando no final do ano, né, Maxon? Esse é o último programa de 2025, antes do tão aguardado Desgraceira Awards 2025 aí, que tá chegando logo mais aos seus tocadores de podcasts aí. Quem diria, hein? Quinta edição do Desgraceira Awards, hein? Pois é. Vamos entrar na nossa sexta temporada do nosso humilde podcast de terror. Bom demais, bom demais. Esse programa tá cheio de coisa. Esse programa é meio que um repeteco, no sentido de que muitos filmes lançados esse ano a gente não falou, e a gente não queria perder a oportunidade de falar, então tem bastante filme. E jogos, eles são relativamente recentes, então a gente vai intercalando o jogo com o filme. E o Rômulo tem uma bela de uma surpresa antes da gente começar. Sim, eu tenho que agradecer principalmente ao LH Vaz, né? Que é um autor mineiro que enviou gentilmente sua primeira obra, seu primeiro livro, que é o Oculto Amarelo, que ele se passa assim... Não, pera, Rômulo, antes de você começar a falar sobre o livro, como que você chegou no trabalho do LH Vaz, ou como ele chegou até você, e como que rolou essa comunicação? Me conta aí. Ele é um cara que lida muito bem com as redes sociais, né? Ele fez uma boa divulgação lá no Instagram e o algoritmo entrega o que a gente consome, né? O que a gente consome aqui é terror, né, Max? Então eu fiquei muito interessado, assim, né? E mandei uma mensagem pra ele. Falei, pô, a gente tem um podcast, cara. Que maneiro saber que existem autores que fazem terror, que escrevem terror no Brasil, né? E que não são tão conhecidos, né? Do mainstream da galera aí. Parabéns pelo trabalho aí. Fiquei muito interessado com a premissa, né? Do livro aí. Você sabe que quando você falou sobre o livro, eu fui atrás de comprar e simplesmente tá esgotado. Eu não gosto de ler PDF, não gosto de ler. Eu gosto de ler o livro físico, pegar o negócio na mão e não tem mais. Então, por favor, quando tiver disponível... Na verdade, eu vou acompanhar e vou entrar no site, porque eu fiquei muitíssimo interessado, porque é impressão minha ou isso aqui tem muito de Carcosa e etc? Inclusive, eu queria até aproveitar o papo aqui, né, e também dizer que pode ser que o Culto Amarelo tá esgotado, mas tem A Bruxa de Ouro Preto, que é um novo livro aí dele, ainda não li, mas pretendo ler porque ele tem uma escrita muito fluida, muito gostosa, né? É uma escrita que te traz, eu não sei se talvez por a gente ter aproximadamente a mesma idade, talvez, eu creio que seja, né? Mas eu me senti na minha infância ali, com as histórias. Tô vendo aqui, viu? O Luiz Henrique Epifânio Vaz, ele é de 93, então não é bem assim, não. Desculpa, viu? Desculpa, falha no engano aí, viu? LH Vaz. Desculpa que eu sou mais velho. Mas, cara, assim, mas com certeza ele teve a influência aí de muita coisa dos anos 80 e 90, porque a leitura dele me remeteu à infância, cara. E se passa, né, em Belo Horizonte. E eu agora sou mineiro, né? Mas é uma leitura que consegue te colocar ali muito comumente em cidades que te trazem essa sensação de pertencimento, cara. Ele escreve com tanta propriedade que é como se eu estivesse escrevendo sobre São Paulo, que é onde eu nasci e cresci. E no meio disso, ele coloca ali a história, né? De adolescentes, estudantes de uma escola chamada Juscelino Kubitschek ali, e quando acontece uma colega de sala desses adolescentes aí, que é o Arthur, a Amanda, o Saulo e a Hernanda, a amiga deles morre em circunstâncias misteriosas. E aí ela começa a aparecer em algumas... não dá pra falar muito sem dar spoiler, então é um horror urbano, tá? Belo Horizonte, ele é Minas Gerais, mas é uma cidade grande, grandíssima cidade. Eu não conheço, apesar de que eu também me considero um tanto quanto mineiro, Rômulo, porque grande parte da minha família, por parte de pai, é de Poços de Caldas. Eu nunca fui até Belo Horizonte, mas eu passei a minha infância inteira, todas as férias possíveis em Poços de Caldas. Que é uma cidade que eu tenho um carinho, né? Gigantesco, que tem um monte de tio, de primo, de tia, que eu amo de paixão, que mora lá. Inclusive, Maxon, fui lá esses dias lá, ainda existe o fliperama ali em centro ali. Oh, eu ia muito. Perto do hotel ali. Ainda existe, cara. Das termas, né? Exatamente, ali do hotelzão grandão que tem. Chama Fireball, eu me lembro que tinha vários, cara, mas eu me lembro de um chamado Fireball que era um grandão, que tinha uma sorveteria. Era sempre esse combo maravilhoso de sorveteria fliperama, né? Não tem como dar errado um negócio desse. Sim, pô, e sinceramente, muito me alegra ler autores com esse tipo de escrita, com esse tipo de didática na hora de escrever ali. Ele traz o real
locais reais que existem mesmo. Você pode ir visitar em Belo Horizonte, Cemitério do Bonfim, a comunidade ali da Cabana do Pai Tomás. Enfim, e quanto mais você vai entrando naquilo, você vai se envolvendo na trama dos adolescentes e tem algo cósmico ali. Sabe, algo antigo. Olha, então, mas você não vai falar nada sobre o culto amarelo? Nem assim? Não. Rapaz. Se você gosta de horror cósmico, se você gosta de Lovecraft, se você gosta de histórias de fantasmas, histórias de terror, e se você gosta dessa ambientação urbana aí, só vai, cara. Se você gosta de estruturas ritualísticas, entidades que não são mastigadas e entregadas pra você, que você consegue colocar um pouco da sua vivência e do seu conhecimento ali pra formar aquela imagem na sua cabeça e não é aquele livro que te entrega tudo explicadinho, tintim por tintim, não, cara. Não, adoro assim. Eu sei que você gosta, foi isso que eu falei. É assim que eu gosto. São esses adolescentes em busca de uma verdade que pode ser libertadora ou pode ser aprisionadora, talvez. Olha só. Muito obrigado pelo LH Vaz ter mandado o livro, mandou com uma dedicatória, inclusive. Eu vou até ler a dedicatória aqui. Que lindo. Ele escreveu aqui, ó. Rômulo, espero que você se divirta com essa história. LH Vaz, bem-vindo ao culto. Ah lá. Muito bom. Muito obrigado. Se você se interessou, entra lá no Instagram dele, é @ a letra L, a letra H e Vaz com Z no final, LH Vaz. Muito maravilhoso a descrição dele, ó. Escritor mineiro, sommelier de torresmo e apaixonado pelo cabuloso. Muito bom. Pré-venda de A Bruxa de Ouro Preto aberta. Link. E vai lá e compre lá e manda uma mensagem pra ele lá e fala assim, ó, fiquei sabendo de vocês no Eu Ouço Gente Morta. É isso aí. Vai ter que fazer mais, hein, LH Vaz? Porque se está esgotado... O Max não foi atrás. Se está esgotado... Cadê, pô? Eu quero a mídia física. Você quer pra você, né? Porque se você quiser ler, é só você vir pra cá, que tá aqui na estantezinha te esperando, te aguardando, entendeu? A gente tem várias trocas pra fazer nesse sentido, né? Tem tanta coisa que eu preciso levar pra você, e tanta coisa que eu preciso trazer daí. Ó, uma coisa que eu quero que você traga... Eu sei que vai ser um trambolho, mas por favor, eu quero jogar o Exorcista no VR. Vai acontecer. Nossa, eu levar o VR aí vai ser tenso, hein, Rômulo? Isso aí a gente tem que pensar essa logística. É mais fácil você vir pra cá. É que, na verdade, eu preciso levar também o adaptador pra... Eu preciso... Cara, o PlayStation VR 1 tá na casa da minha mãe, porque não é retrocompatível o 1 com o 2. É uma complicação, mas vai acontecer. Um dia vai acontecer. Você ainda vai jogar o Exorcista VR. Tá bom. É a melhor maneira de limpar o palato depois do Devoto. Mas, ó, a gente tava falando sobre o lance de analógico e tal. O próximo assunto aqui é justamente sobre isso. É um jogo indie de terror sci-fi lançado recentemente no Xbox e no PC. Esse jogo ele foi anunciado nada mais nada menos que em 2012. Tá saindo agora. Ou seja, olha o tempo que levou. Pera. Não. Aí, 13 anos? 13, de muitas dores de cabeça, muitas idas e vindas, mas o jogo saiu. E ele conversa justamente com essa ideia do futuro do pretérito, que a gente conversa tanto aqui, especialmente quando a gente fala sobre produtos recentes de Alien, dentro da franquia Alien. O Alien lida muito bem com esse futuro do pretérito. É um futuro imaginado nos anos 1980, nos anos 1970. Então o Routine ele vende essa ideia, mas mais ainda, ele tem todos os filtros possíveis daquela estética VHS, apesar de que, visualmente falando, ele não tem essa coisa que a gente comenta tanto do terror retrô, né, de polígono em baixa resolução e tal. Ele é bastante visualmente apelativo, com muitos detalhes. Dá pra ver que cada câmara, cada corredor, cada partezinha dessa estação lunar onde o jogo se passa tem muito apreço ali, foi muita dedicação ali, se aprofundaram demais para colocar muito detalhe, porque o grande lance desse jogo é justamente a exploração. A gente joga com um astronauta muito entendido em segurança que vai para essa base lunar justamente para resolver uma situação ali. O sistema de segurança da base deu pane, isso fez com que os robôs dali da base entrassem em curto e começassem a atacar as pessoas. A gente joga justamente despertando, mas antes desse despertar tem uma mensagem um tanto quanto filosófica. E esse jogo ele vai colocando pensamentos nessa rotina desse personagem que rapidamente percebe que tem algo de muito errado ali, muito além do curto-circuito da base e dos robôs. Muito além. Então esse jogo, apesar de ser muito analógico, é esse futuro muito antigo, com muitas anotações, muitas coisas físicas. Futuro muito antigo, que bonito, Max. Porque você precisa checar muita tela de computador, mas é aquele computador de CRT, de tubo, aquela coisa velha, sabe? Que muita gente que pega esse jogo na mão hoje, que gosta de terror e que consome avidamente terror moderno, talvez não tenha tido contato com isso. Talvez tenha contato com isso justamente através
do terror. Computador gabinete bege, né? Que ele fica bege. Exato. E ele tem muito essa coisa da exploração, de se perder ali. É um jogo muito cabeçudo, sabe? Difícil, às vezes intragável, e você tem que gostar disso, você tem que gostar de se perder nessa imersão que o jogo entrega. E pra mim, pelo menos, entregou algo assim, soberano nesse aspecto. É um negócio assim, sabe? Tipo, não à toa levou tanto tempo. É uma equipe pequena, tem ali 3 idealizadores do Luna Software, mas se você termina o jogo, você vê os créditos que tem muita colaboração. Muita gente trabalhou para entregar essa baita experiência de terror muito refinada em termos de exploração. Mas mais do que isso, né? Mais do que você observar, você precisa ser muito observador dos seus arredores. Você tem uso de uma ferramenta, você precisa aprender a usar uma ferramenta de todas as formas. Essa ferramenta do cosmonauta, CAT, né, C-A-T, é como se fosse uma pistola, mas é mais para você interagir com as coisas, com os computadores, os maquinários dessa base lunar, do que para você confrontar os robôs. É a última instância você descarregar os robôs com uma carga elétrica ali para causar uma pane por alguns instantes. Isso é porque até você tem uma bateria que acaba, você precisa encontrar outras. A dinâmica é um tanto quanto essa. Os robôs, que são o primeiro obstáculo que o jogo coloca, o primeiro obstáculo em termos, como posso dizer, nessa dinâmica de gato e rato que a gente tem muito em jogo de terror pós-amnísia, especialmente Dark Descent da vida. A gente fala muito, né, nascido lá no Clock Tower, etc e tal. Eu gosto muito de tecer os fios da meada, conectar essas coisas todas. Né, pensar que o jogo de 2025 tá ligado intimamente com o jogo de 95. Pra mim isso faz muito sentido. Então, saber o uso dessa ferramenta, entender o que o jogo quer dizer, tentar conversar com o jogo. Uma das coisas que, por exemplo, o jogo ensina logo de cara. Você pega o seu crachá, você tem que colocar o seu crachá no seu traje de astronauta. O crachá cai no chão. E mais do que abaixar para pegar, você precisa segurar um botão para olhar por baixo dessa estante onde caiu esse crachá. Tipo, essa espiadela, assim, é uma mecânica de jogo muito importante em vários momentos que você pode ficar naquele famoso sem saber o que fazer, perdido. Se você não gosta disso, é um problema, né? Você tem que abraçar essa ideia para a coisa funcionar de fato. E esse jogo vai entregar muito se você abraçar isso. Porque é daí que você vai na minúcia da coisa, né? Aí que você vai no profundo de cada detalhe, e esse jogo entrega de fato. Para mim, pelo menos, né? Cada cenário, cada lugar que eu ia era um deleite, assim, orgasmos múltiplos com o cenário, observando aquilo, explorando. E muito tenso. A paisagem sonora, que é tão importante no terror, é um elemento, assim, absurdo. Você imerge naquilo, não? Tô vendo que é muito bonito, cara. Uma escuridão completa. Você... Eu me predisponho a isso, né? Eu me coloco nessa situação quando eu embarco numa aventura de terror, assim, né? Do tipo, pô, eu só jogo à noite, madrugada dentro, com fone, muito compenetrado. Não sei, eu levo a coisa muito a sério. Eu tento, de uma forma ou de outra, deixar isso claro aqui, de como pra mim esses jogos, independentemente do tamanho do jogo em si, de expectativa do jogo em si, a partir do momento que eu estabeleço essa ideia de que eu vou falar do jogo aqui no programa, né, crio esse compromisso, eu levo a coisa bastante a sério. Então o Routine me entregou, assim, algo que o terror de ficção científica, nos seus pontos mais altos ele entrega, nos seus momentos mais gloriosos ele entrega. É o que esse Routine faz de cabo a rabo, do começo ao fim. A gente tem grandes exemplos, né, principalmente com Alien, né, e nos jogos com Dead Space, enfim, Callisto Protocol. Eu tô vendo que ele não deixa nada a desejar. É que a abordagem é outra, Rômulo, tipo, isso aqui não é um jogo de ação em absoluto, assim, o seu personagem ele tem altas limitações, você vai se ver sendo subjugado pelos robôs e outras adversidades constantemente. É um jogo que te coloca no lugar, assim, um tanto quanto obsoleto ali, sabe? Tipo, por mais que você tenha essa ferramenta e você vai encontrando novos módulos, novas funções dessa ferramenta, tá atrelado à exploração. Ainda assim, a gente tem muitos exemplos de terror sci-fi, mas sempre mais voltado para ação, com muita intensidade nesse aspecto. É por isso que quando eu penso nesse jogo em si, um dos únicos que me vem à mente é o Soma. É um jogo mais recente da Frictional Games que eu amo de paixão. E Soma, para mim, é o expoente de ficção científica em videogame. Da galera do próprio Amnesia, né? Só tem pra PC? Não, todas as plataformas. Não, Routine. O Routine é PC e Xbox. PC e Xbox. Por enquanto. Não sei se vai chegar a outras plataformas. É Xbox Series. Saiu pro Xbox One também, curiosamente. Pouca coisa tem saído pro Xbox One, né? E esse saiu, que me deixou bem feliz também. É recentíssimo. É bem recente. Texto em português brasileiro, a localização tá lá com os textos e tal, que é muito importante. É isso, eu deixo claro como esse elemento de jogo é muito importante. Se você se frustra estando perdido, existem duas formas de você abordar isso, né?
A gente aqui é muito da acessibilidade. O jogo ele deveria oferecer ferramentas ali dentro para você acionar esses recursos se você quisesse. Sabe, ter opção é sempre a melhor opção. Caso não, beleza, você transforma a experiência. Se a experiência é pensada assim por quem desenvolveu, ok, você vai lá, aciona isso e joga. Mas ainda assim, eu acho que o jogo ele tem que ser acessível. Esse jogo não é. Esse jogo é extremamente cabeçudo. Eu gosto disso. Mas eu não gosto de não ter opção para tornar o jogo acessível, entendeu? São duas coisas bem distintas. Então um jogo que levou tanto tempo para ser feito, deve ter tido, assim, tantas problemáticas, a coisa da acessibilidade tem que ser pensada fundamentalmente com o jogo. Não é o que você insere ali quando a coisa acabou, entendeu? Mas é uma discussão muito, muito profunda, que a gente sempre levanta essa bandeira da acessibilidade aqui, sempre vai fazer isso. Sim, claro. Mas o que eu quero pontuar é que Routine, pra mim, é a pedra angular de terror sci-fi em videogame. A nova, assim. É soma Routine. Pra mim é isso. Juro pra você. Porque no meio do caminho a gente tem justamente o que é o mais popular de terror de sci-fi em videogame. É Dead Space. Dead Space, sim. Comparar esse jogo com Dead Space era o que acontecia quando a gente comparava Resident Evil com Silent Hill lá atrás. Quantas pessoas se frustraram jogando Silent Hill que eram fãs de Resident Evil? Verdade. Eu me lembro bem, assim, eu acho que muito quem viveu intensamente a época, você era mais experiente, né? Tinha mais idade que eu naquela época. Eu era bem novo, mas ainda assim eu sabia como era. O clubismo de fã de Resident Evil e fã de Silent Hill era um negócio muito real, assim. Eu vivi isso, assim. Claro, na minha bolha de amigos do bairro lá, mas eu vi isso, de qualquer forma. Mas é bom deixar claro, tipo, se a pessoa gosta de Dead Space e vai jogar Routine, são coisas completamente distintas. Não é porque tem a temática, até mesmo Alien Isolation. Alien Isolation é um que ele dá uma dosada na ação, mas tem, especialmente da metade pro final. Né? Então, isso aqui é outra coisa. Até mesmo System Shock, que é um outro expoente de terror sci-fi, né? Muito diferente também. Então, assim, as comparações, elas funcionam naquela ideia da gente colocar nas prateleiras devidas. Entendi. Só que elas também são muito perigosas, porque elas geram essa expectativa. E eu sou um cara que costumo gerar expectativa, e eu fico meio mal com isso. Quantas vezes eu estraguei a experiência do Romulo, talvez? Por isso, sabe? Então, assim... Algumas. Então, é complexo. É uma questão complexa. É uma questão complexa. Sim, Por isso que eu gosto de abrir o diálogo, de conversar a respeito, sabe? Do tipo, vamos falar sobre Routine. Vamos. O que ele faz de reviravolta, o que ele apresenta, quando a verdade começa a vir à tona do que aconteceu nessa estação lunar, rapaz, é muito impressionante, Romulo. É muito impactante, assim. Pra quem gosta de terror de ficção científica, é um negócio, assim... É um banquete, assim. É absurdo. A gente gosta pouco, né, Max? Pois é. Então é isso, cara. O Routine aí saiu dia 4 Acabou agora. de sair. Raw Fury, Luna Software... Não sei o preço. Qual que é o valor? Então, a gente não sabe porque não saiu ainda, né? A gente tá gravando antes do lançamento. A gente tá gravando no passado. Exato. Então é isso. Romulo, como eu sei que você fica muito apegado a certos jogos, eu te digo que esse próximo aqui é um jogo que você tem que manter distância o máximo possível, assim, porque esse negócio ia te pegar, né? E você não ia conseguir fazer mais nada da sua vida. Tingus Guzi, esse jogo não é um jogo de terror, o Tingus Guzi. Evidentemente que não. Esses idle games, que, cara, eu vi uma tradução maravilhosa pra isso, jogo incremental. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Incremental? Mas esses idols, com relação a esse jogo, que muita coisa acontece, se você deixa o jogo minimizado, digamos assim. É um jogo que precisa de tempo para as coisas acontecerem, para você ganhar dinheiro e levar a coisa adiante passando dos capítulos. Mas por que a gente tá falando de Tingus Guzi aqui no Gente Morta, um jogo lançado no PC recentemente? Não sei se vai chegar a outras plataformas, dificilmente. Ele tá com uma promoção até dia 8 de dezembro por R$15,29. Caraca. Porque esse jogo ele é absurdamente bizarro nas animações. Absurdamente bizarro. Muitas vezes eu fiquei perturbado com as animações, por mais que ele tenha todo um aspecto muito alto astral. Um jogo muito feliz. Mas qual é que é o negócio? A gente tá ali com dois hominídeos, dois seres bípedes, prestes a ter um filho. Nesse momento ali, a barriga grávida, um ganso pousa nessa barriga e é assimilado por esse feto ali dentro, que tá prestes a nascer. E se torna algo ali híbrido, não necessariamente algo antropomórfico, não tem essa coisa, esse aspecto nesse jogo. Mas daí nasce um ganso que é um pescoção de um ganso. O seu objetivo é fazer com que esse pescoção de ganso alcance outro pescoção de ganso que tá lá no céu, para que eles também possam procriar e levar pro próximo capítulo. Nesse pescoço do ganso, que vai crescendo, conforme você vai regando, vai nascendo, brotando coisas. Meu Deus. Esse ganso, da boca dele, sai constantemente fetos. Esses fetos que geram o dinheiro, que quando cai no porquinho que tá lá embaixo, no cofrinho de um porquinho, gera o dinheiro para você continuar regando esse ganso, como se é uma coisa um tanto quanto fauna e flora coexistindo ali em harmonia
completa e absoluta, numa animação impressionante, mas também bastante perturbadora em muitos níveis. Maria. Tem alguns capítulos, a pessoa com tripofobia, ela teria certos problemas ali pra lidar com esse negócio. Tripofobia. Explique tripofobia, Max. Tripofobia é aquele esquema de várias formas geométricas em sequência. Muitas. Tipo, sapo-pipa tendo bebê, sabe isso? Não. Muitos outros exemplos. Não digite tripofobia na internet. Mas o grande lance desse jogo é que ele é um vício, né? Ele é altamente viciante, porque ele tem essa a musiquinha convidativa, ele cria um ciclo muito funcional, aparece um médico lá com os cristais que você faz brotar certas bizarrices que são mais funcionais pra você, não é uma coisa tão aleatória do capítulo. E tudo isso faz com que o bebê, a queda dele se intensifique e gere mais dinheiro, ele pode até se transformar em outras coisas, até ele cair no cofrinho, e conforme você vai passando o tempo, logo abaixo desse ser que tá gerando esse ganso, você vê raízes que são evoluções pro seu jogo em si. Raízes que tem vários tipos de animais ou criações que eu nem sei, não saberia nem dar nome pra elas. Mas assim, cara, esse estúdio aqui é muito criativo. O Sweaty Chair com a Playsaurus e a Ultra Players. Muito assim, é um jogo muito criativo. É um formato de jogo que tem um público gigantesco, tem muitos jogos assim, nessa coisa constante, cíclica, que funciona enquanto minimizado. Mas o que me chamou muito a atenção e que fez eu ficar interessado em ir atrás do jogo e colocar ele aqui é justamente a animação extremamente bizarra. E ele diz aqui, né, a Ruse Gusenberg Machine. Né, a gente recentemente falou do macaco, e quando a gente falou de O Macaco, a gente falou do Rube Goldberg, que é o criador daquela máquina maravilhosa da abertura do Ratimbun. Aí, em vez de Rudy Goldberg, é o camarada do ganso aí, Rudy Gusenberg. Então, Romulo, mantenha a distância desse jogo, você vai ficar viciado. Eu sei que você teve um momento aí com o Ballpit recentemente, que também foi um vício na tua vida. Você não precisa de outro tão cedo assim. Platinei e larguei, né? Mentira, não larguei não, que eu peguei o do Switch. O Batelli mandou o do Switch, tô jogando no Switch agora. E você sabe que vai ter um monte de atualização, né? Eu acho que já vem uma em janeiro. Meu Deus, cara. Falar em atualização, vai ter cartinha TCG no Vampire Survivors, hein? Aí, meu amigo. Ah lá. Esquece. Nossa, cara, eu ainda tô muito impactado com o final da DLC do Castlevania. Uma das homenagens mais lindas que eu já vi no jogo de videogame, assim, juro pra você. É muito bonito demais. Mas, assim. Rômulo, eu consegui me explicar? Assim, eu tava pensando muito do tipo, eu acho que eu não consegui explicar como que é o Tingus Goose, né? É bem difícil, honestamente, assim, explicar sem mostrar uma pessoa, sabe? Sem a pessoa ver uma imagem. Se a pessoa não tiver que nem eu, vendo aqui, ó, tô vendo a página aqui. Você esqueceu de falar, por exemplo, que é um jogo quase monocromático, né? Ele é mais em tons brancos, aí tem um amarelo aqui ali, mas... Tem uma corzinha, Ele parece um livro infantil, na verdade ele parece um livro preto e branco que você coloria quando você tinha 6, 7 anos de idade, assim, sabe? Sim. Com canetinha, tipo... Mas eu acho que tudo conversa, apesar de que, quando eu digo isso, né, enfatizar o quão bizarras e bem feitas são as animações, entre os capítulos especialmente, de tudo que nasce no pescoço desse ganso que vai crescendo pra encontrar o seu parceiro maravilhoso lá no céu. Eu fiquei perturbado. É tudo muito feliz e tudo muito, sabe, alguns níveis de perturbação, assim, sabe? De horror corporal excessivo, sabe? Ave Maria, mesmo que o corpo seja de um ganso. Pois é. E temos mais, né? O que mais, Rômulo? O que mais que temos? Tem filminho. E vamos ali, né, pro Palhaço no Milharal, 2025, hein? Ali tem no Prime Video, né? Você sabe que isso aqui é uma série de livros, né? Eu acho que já tá no 3º. É famoso isso aqui, viu? Achei divertido, Max. É um slasher honestíssimo. É um filme saído dos anos 80, lançado em 2025, essencialmente. Não é verdade? Esse diretor aqui, ó, esse Eli Craig, ele já assinou um baita filme de terror, que é o Tucker Dale contra o Mal. Se vocês não assistiram esse filme, eu recomendo muito. Ele é um filme um tanto quanto paródia. Esse aqui não necessariamente. Mas ele tem todos os elementos, cara. Tem aquela cidade que tem essa imagem do palhaço na época que a cidade já foi mais próspera. Tem a família chegando ali nessa cidade e conhecendo as pessoas. Tem os jovens contra os adultos, bem dividido ali, né? A molecada que não gosta dos adultos e nem da lei também. E a nossa protagonista já se mete com eles. Gostei do elenco jovem, gosto da figura do palhaço, gosto do gore, extremamente carnicento o filme, bastante efeito prático. É um baita slasher honesto. Gostei muito da Kate Douglas aqui, ó, como a Queen. E lá no final tem uma reviravolta legal, né? Gostei. Eu acho que vai ter mais, porque eu acho que são 3 livros. Eu acho que o elenco jovem ali entrega uma atuação muito boa, sabe? Eu me diverti assistindo mesmo sozinho. Esse é o típico filme que você assiste com seus amigos e é muito divertido, né? Mas eu assisti ali e eu adorei. Gostei bastante do palhaço também. E a gente tá numa fase muito intensa de palhaço, né? O Art the Clown tá dominando tudo. Sim. A gente não sabe se de fato o Terrifier 4 vai sair ano que vem, mas eu nunca
nunca imaginei que o Terrifier fosse se tornar esse fenômeno que é, cara. Porque é extremamente popular. Teu é o mais recente representante aí do panteão dos monstros, né? Dos slashers aí, dos assassinos dos slashers, né, cara? O Art, ele tem ali... Você acha que o Frendo pode entrar nessa? O Frendo, o nosso palhaço querido aqui? Não, tá. Ah, por que não? Acho que não tem... Se saiu 2, você não vai assistir? Não, né? Olha, você tem uma memória muito curta, Romulo. Você esquece das coisas. Quando saiu o Terrifier 1, não era nada disso. O Terrifier 1 é uma bagaceira, honestamente. O 2 que levou o negócio. O Terrifier 1 é bem fraquinho, cara. Bem fraquinho. Então, mas aí ele elevou o patamar, né? Elevou o patamar dele, né? Não tem como, né? Por enquanto, não. Tá bom. A gente conversa mais amanhã sobre isso. Ou quando sair o 2, porque imagino eu que vai sair. Fez sucesso, sabe? Se fez sucesso? Se for... Acho que foi, né, pô? Foi sucesso. A galera gostou, né? Não sei. Aqui, infelizmente, a gente recebeu direto no streaming, né? Foi pro Prime Video, se eu não me engano. Infelizmente, não passou no cinema. É uma pena, eu assistiria esse filme no cinema. Mas eu gosto desse cara aqui, o Eli Craig, que ele roteirizou o livro, né? Mas eu fiquei chocado de ver que tem tanto livro. O primeiro livro foi lançado aqui no Brasil. Uhum. Eu ainda não comprei, não li, mas pretendo. Mas pelo que eu pesquisei, é uma adaptação bastante fiel. Não tem nada de invenção de moda, não. Que bom, eu gosto. E fica mais uma vez a recomendação. Tucker e Dale contra o Mal é muito bom. Filme paródia, filme que pende mais pro cômico, é sempre um tanto quanto crítico, na minha opinião, assim. É mais difícil me fazer gostar, mas quando eu gosto muito. Afinal de contas, um dos meus filmes favoritos é o Evil Dead 2, e ele é exatamente isso. Sempre bom lembrar, né? O Evil Dead 1 é uma coisa bem de terror, o Evil Dead 2 não. O Sam Raimi ali despirocou total e é muito cômico. Tanto quanto é bagacento, é carnificina, etc, etc. É difícil fazer isso. Eu acho que nesse caso... No caso do Frendo aqui, do palhaço no Milharal, o diretor foi mais sério. Bom, então quem gosta de filme de palhaço, ou quem tem muito medo de filme de palhaço, pode ir, vai dar bom. Não, quem tem muito medo de filme de palhaço tem que manter distância, né? Não, mas aí a pessoa vai porque ela escolheu, né? Já vai com a fraldinha já, né? Se tiver algum problema, já sabe, né? Mas gostei bastante. É bem bom, bem bom. Não são jovens irritantes. Não, a molecada atua bem. Gente boa. Próximo jogo que a gente tem aqui, ó, The Last Case of John Morley. Então, cara, a ambientação desse jogo é caprichada, não dá pra negar. A gente já falou de outros jogos dessa produtora Indigo Studios, Interactive Stories, em especial um chamado Portrait of a Thorn. Talvez eu goste mais do Portrait of a Thorn. Antes disso, eles lançaram um outro jogo chamado Charon's Starcase. Não lembro se a gente falou aqui nos Gente Mortos, se foi no Mais Que Horror. Mas é um estúdio que eu tenho acompanhado faz um tempo, da publicação da Jandusoft. E, de fato, histórias interativas. Então esse é o tipo de terror que você faz pouca coisa. E você joga com um investigador, um jogo de época, décadas atrás. Começo do século XX, assim, antes até. E aí ele tá se recuperando de um caso. Ele encontrou um serial killer, que foi um caso que repercutiu. O caso do sapato vermelho, etc e tal. Então ele tá no hospital, ele recebe alta. E quando ele chega no escritório, ele tem a visita de uma senhora da alta roda, assim. Da alta roda burguesa, etc e tal, que 20 anos depois do assassinato da filha, ela quer que esse detetive, o John Morley, vá atrás de descobrir quem de fato matou a filha. Porque ela nunca acreditou em quem a polícia incriminou na época. Agora, tipo, 20 anos depois, isso leva o cara a uma mansão abandonada dessa família, dessa senhora abastada e tal. Depois leva para um manicômio abandonado. Então... é aquela coisa de você ir coletando pistas, lendo documentos, resolvendo uns quebra-cabeças que eventualmente se tornam um pouquinho complexos. E é um jogo bastante simples. Em termos de gameplay, é bastante simples. É de fato uma história interativa, mais do que algo mais complexo. Eventualmente aparecem ali algumas, como posso dizer, ameaças, de fato, assim. Não é só aquela coisa do ambiente, tipo, você tá num manicômio abandonado à noite. É um negócio bastante, né, opressor por si só. Mas aí pode ser que apareça alguma coisa ali. É opressor, hein? Mas a ambientação é boa, cara. É fino, assim. A trilha sonora também compete. O modelo 3D dos bonecos é o que destoa dessa ambientação detalhada. Não é uma coisa, assim, tão refinada. Assim, e é aquele típico jogo que, no final, ele apresenta uma baita reviravolta. E isso pode ser muito decisivo, assim. Eu, particularmente, não gostei muito. Tá, eu gosto. Mas, assim... eu gosto quando tem reviravolta, eu gosto. Não é que eu não gosto, eu não gostei dessa, entendeu? Eu acho que essa não sei, o jeito que foi apresentado, eu não sei se funcionou tão bem assim. Mas é um jogo interessante, é um jogo curto, é um jogo, assim, um precinho, tá em promoção, 37 pila. Tem vários pacotes, né, com outros jogos dessa desenvolvedora e com outros jogos da Jandusoft também. Tem um pacote aqui, ó, Detective Bundle, com vários jogos diferentes. Vários deles eu não conheço.
O legal do Steam é que tem muito pacote assim, né? Muitas desenvolvedoras diferentes, assessorias diferentes se unem e fazem pacotes com temáticas semelhantes. Eu acho isso muito legal. Te leva a conhecer novos jogos, né? Mas é um jogo bastante simples, mas bem feito, assim. Uma grande reviravolta no final. É que aquilo, né? Não sei se você tem um apreço pelo Sherlock, mas é muito Sherlock. Entendi. A gente tem muito jogo de Sherlock Holmes, né? Tem cara de um jogo de Sherlock Holmes, né? Ele tem cara mesmo, assim. Tem muito. Tem a estética de um jogo de Sherlock Holmes, exatamente, é verdade. A gente já teve muito jogo do Sherlock. O último deles, esqueci o nome, mas o último tem uma temática mais de terror, mais tenebrosa. Mas normalmente é uma coisa mais investigativa mesmo, mais de mistério, mais de assassinato, não é uma coisa sobrenatural. E esse jogo, ele se ele lida ou não com o sobrenatural, eu prefiro deixar em aberto essa questão, porque em muitos momentos eu fiquei na dúvida, e isso é legal, é uma das coisas mais legais do jogo. Entendi. Mas eu acho esse um estúdio muito focado, assim, no que eles fazem, com temáticas diferentes, sempre com essa coisa muito macabra na ambientação, assim, sombria na coisa toda, no período histórico que se passa, etc e tal. Mas eu particularmente gostei mais do jogo deles que veio antes, que é o Portrait of a Thorn. Esse me pegou mais. Foi uma história mais impactante. Mas em termos de gameplay são muito semelhantes. Ou seja, é uma coisa bastante simples mesmo. Demorou. Já o próximo, Rômulo, é um jogo... Esse aqui tá disponível em mais plataformas. Não é só PC, tá no PlayStation e no Xbox também. Mas o próximo jogo é só PC. É de um estúdio que a gente já falou bastante aqui, que é um estúdio de Taiwan chamado Soft Star Entertainment. Eles fazem bastante jogo de filme, especialmente daquela franquia de filme de terror que eu gosto, chamada Maldição da Ponte. Eles entregaram 2 jogos, tem 2 filmes, mas agora eles resolveram fazer um jogo do Junji Ito. Do Jorgito? Aí fica difícil. Aí sim, aí... Jorge chama Junji Ito Maniac and Infinity Gal. É isso, esse é o nome do jogo, só disponível no PC até o momento. E aí, qual é que é desse jogo? Isso aqui não é nenhuma história do Junji Ito adaptada. É como se pegassem vários contos e fizessem uma maçaroca ali. Uma mixórdia de Junji Ito. E colocasse aqui. Eu nunca vi um negócio desse acontecendo. Honestamente, sendo feito. Aí tá tirando a gente, né, meu? Mas, Rômulo, não é ruim. Não? Juro pra você. Só que, assim, quando a gente pensa em tudo que tem multimediático de Junji Ito, o nível é baixo. Até mesmo o Uzumaki do Adult Swim que a gente comentou aqui foi uma decepção ao longo prazo. Começou bem, foi decaindo ladeira abaixo. Então eu acho que de tudo multimediático que a gente tem de Junji Ito, a considerar tudo que tem na Crunchyroll de anime dele, na própria Netflix, ou aquele filme horrível do Uzumaki dos anos 90, isso aqui pra mim é o melhor produto que tem até agora. Nada faz jus ao mangá, absolutamente. Difícil nada. Realmente competir ali, né, com a obra original, né? Então, me faz pensar por que o Junji Ito nunca se meteu com videogame de alguma maneira, Romulo. Você sabe que na época do Silent Hills, do Playable Teaser, do Kojima, do Guilherme Del Toro, o Junji Ito ia fazer parte. Naquele trailer da Tokyo Game Show daquele ano, foi anunciado que o Junji Ito tinha sido convidado. Tanto que o Junji Ito é um dos personagens que aparecem no Death Stranding, né? Sim. Muita coisa que seria usada no Silent Hills foi usada no Death Stranding. Cara, eu joguei isso aqui com essa tristeza, me colocando pra pensar do tipo, por que o Junji Ito não se mete com videogame de alguma forma? Jorge. Mas isso aqui é um jogo do Junji Ito, então é uma maçaroca de muitos personagens, muitos contos, muitas situações do Junji Ito enfiada numa história só. Então você joga com um jovem colegial acordando numa mansão, não se lembrando o que ele tá fazendo lá, e ele parte explorando esse lugar. Ele é bem medroso, assim, esse menino, mas medroso na página 2, porque ele tá ali, ele tá explorando, ele tá levando a coisa adiante. E encontra uma jovem muito bonita, que quem é fã já vai saber que é a Tomie. E a Tomie é aquela coisa, ela transita entre o sarcástico e o ingênuo. Isso você sabe, a Tomie é um demônio, né? Sim. Existem interpretações, a Tomie é uma história muito vasta, que percorre décadas do trabalho do Junji Ito. Tem muitos filmes live action da Tomie, inclusive. Mas ela é meio que a figura central que interage com esse protagonista e que ajuda a levar a coisa pra frente. Mas muitas coisas das histórias do Junji Ito a gente vai encontrando, como por exemplo estátuas sem cabeça, um gato que come insetos monstruosos, ou as cabeças voadoras, ou então no sótão cheio de cabelo espalhado pra tudo que é lado, com as cabeças flutuantes. Então tem muitos elementos disso, e não é simplesmente um jogo que você só vai pra lá e pra cá, ou só corre dessas estátuas. Aquela coisa tá engraçada, você faz uso de armadilhas de urso pra aprisionar e quebrar essas estátuas de pedra que estão te perseguindo. Caraca. É um dos recursos que você tem, assim. Então é um jogo esquisito, cara. Que outro tipo de mecânica que tem aí? Você usa arma, qual que é? Se esconder e usar essas armadilhas, e é bastante simples nesse sentido. Tem o tempo de você montar a armadilha, isso gera uma tensão. Mas assim, cara, quem conhece bastante Jiu-Jitsu sabe que ele é um cara muito versátil.
né? Ele vai do horror corporal ao horror folclórico, cósmico, do fundo do mar, psicológico, e também ele tem uma veia cômica, eventualmente. Você misturar tudo isso no mesmo lugar... Agora maluco chama versátil agora. Não, versátil de ser aberto, é um grande leque de possibilidades. O cara é vasto, o cara tá aí há muitos anos, né? É isso que eu quero dizer. Entenda como quiser. O que eu quero dizer é que, assim, misturar tudo isso no mesmo lugar, sabe, é esquisito. E é um jogo esquisito. Mas quando eu fiquei sabendo da existência desse jogo... Tem tudo pra dar errado. Por isso que quando você falou que é bom, eu fiquei surpreso, né? Não é que é bom, Romulo. Assim, pra quem é fã, é um negócio especial, porque é um negócio diferente. Então tem esse lado, e tem o lado de jogo de terror, é um jogo bem razoável. Funciona, graficamente falando, mecanicamente falando, não tem nada de demais. Eu preferiria até, nesses aspectos, eu prefiro os jogos da Maldição da Ponte. Lembra no passado que eu falei da Marcas da Maldição? O Incantation, o jogo? Lembro. É desse estúdio aqui também, cara. Sim, eu acho que esse sim. é o melhor jogo desse estúdio, o Incantation. Não é tão bom quanto o filme. O filme é Não chega nem perto, mas é muito honesto. Não é subproduto, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Tem muito carinho aqui, não é McLanche feliz do negócio não, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. E aí tem essa maçaroca, essa coisa muito inusitada. Eu acho que essa é a palavra, cara, inusitada, porque imagina um jogo misturando em, sei lá, um sem fim de histórias do Stephen King, por exemplo. O próprio Stephen King faz isso, né, eventualmente. Mas um jogo de videogame, enfiar todo mundo numa mansão e ver o que dá, uma rinha de jiu-jitsu ali, é esquisito. Mas fica aí, tem uma demo, assim, recomendo a demo. Se você é muito fã do jiu-jitsu, eu diria que você, pelo menos a demo, experimenta. Pra ver qual é que é, entendeu? É grátis, né? A demo é só jogar. Deixa eu ver quanto que tá custando. É 38 pila, quarentinha. É difícil, cara. É você que tem que me dizer se vale ou não. Eu sou, tipo, o Jiu-Jitsu é o meu número 1. Já falei isso aqui inúmeras vezes. Eu tenho absolutamente tudo desse cara. Então, assim, é inusitado. Vai começar. Aí, plateia. Aí, vai começar. O número 1 do Maxon. Perto Quantas vezes eu já falei? Todos. Quantos, Maxon? Não, meu escritor favorito é o Jiu-Jitsu. Isso você eu já falei. Tem que ter acho um critério aqui. Desde sempre. Não só aqui, mas no Mais Que Horror. O Jorgito é meu número 1. É o Jorgito mesmo? Mais que isso, eu recentemente, por conta do Frankenstein do Del Toro, eu fui ler o Frankenstein do Jiu-Jitsu, que ele ganhou Eisner por causa disso. Nossa. Você não tem noção de quão vasto é o Jiu-Jitsu, né, Romulo? Não, eu só conheço a superfície ali. Pior que isso. Você não me leva a sério. Eu te levo a sério. Você que não se leva a sério às vezes. Então é isso, ó. Só no Steam, Jiu-Jitsu Maniac Infinity Gaol, quarentinha você leva. Tá, é justo. E o que mais, Max? Vamos aqui. Tem outro filme aqui, eu gostei desse, hein? E esse passou no cinema. Você acredita que eu gosto de filme assim, hein? Faz tempo a gente falar desse filme aqui, não tava? Isso faz tempo esse filme. Assisti no cinema faz tempo com a minha digníssima Drop, Ameaça Anônima. Cara, eu tenho certeza que a Vanessa gostou, hein? Tô errado? Gostou. É um filme tenso, bem feito. Você sabe, esse diretor aqui, ó, o Christopher Landon, eu fiquei surpreso dele entregar um filme tão sério. Porque ele é um cara mais do terror adolescente e cômico. Você pega a filmografia do cara, ele fez... Eu particularmente gosto. Tipo, A Morte Te Dá Parabéns, 1 e 2. Aquele Freak no corpo de um assassino que eu acho bem legal. Quando ele começou a dirigir filme, ele foi pra essa linha. O Freak é demais, cara. É com o Vince Vaughn. É muito legal. A Catherine Newton. Que eles trocam. É tipo um Freaky Friday de terror, assim. Com um serial killer. Caraca. E eu vou te falar, Romulo. Esse lance do drop... Eu nem sabia que tinha essa função no celular. Sabia disso? Eu nem sabia o que era isso. Eu fui descobrir assistindo o filme. É coisa que gringo usa. Que nem o gringo não usa WhatsApp, usa só o SMS. E, nossa, é text me, né? Que eles falam. E é um bagulho que os caras têm essa funcionalidade aí no celular. E você vai procurando, você deixa aberto, vai procurando. É tipo o que o pessoal fazia com o Bluetooth antigamente. Lembra? Quando chegou o Bluetooth, deixava com o Bluetooth aberto, aí de repente aparecia um negócio no seu Bluetooth, ele se baixava, era uma piroca. É difícil, né? Mas tudo bem, cara. Mas meu Deus. Você viveu isso. Agora, poxa, é um encontro, né? Se passa um encontro, Skycrapper, né? No arranha-céu ali, com visão, um restaurante, com visão assim. Quarta restaurante. Lembra muito aquele restaurante que teve no começo do Premonição, do último Premonição, Premonição lembra? 6. É, lembra muito aquele restaurante lá. Só que é um restaurante nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. Aquele Premonição é mais antigo, aquele restaurante. E aí é um encontro, tá? Uma mulher vai se encontrar com o cara e de repente ela tá ali e tal, no encontro e recebe uma mensagem pra esse drop aí, né? Que ela tem que fazer uma coisa com o cara ali, entendeu? E aí, meu amigo? Ela deixa o filho em casa, né? O filho dela tá em risco. Ela deixou o filho Isso. com a irmã. Tipo, a duras penas, né? É uma mulher que, tipo, tem dificuldade pra tentar de novo, se relacionar de novo. E essa atriz, a Megan Farrey, ela é muito legal. Eu nunca tinha visto ela em filme. Na verdade, eu conheci ela do White Lotus, né? Ela entrega a segunda temporada do White Lotus, que eu adoro essa série. Então foi legal ver ela num filme tão tenso assim. E quem ela vai encontrar é um ator interessante. Nossa, não me liguei que era a mina do White Lotus, cara. A gente assistiu também, pô. O White Lotus é da hora, hein?
Da segunda temporada, eu gosto bastante. Ver gente rica se dando mal. Vanessa, que faz o Max assistir uns novelão. Não, o White Lotus tem nada de novelão. não falando de forma pejorativa. Lógico que tem. White Lotus é novelão dos bons, cara. Mas fui eu que convenci ela a assistir, então toma essa. Fui surpreendido, hein? Esse ator aqui, o Brandon Sklenar, ele tá num filme de terror. Nosso ouvinte querido, eu sou um noveleiro, entendeu? Mas eu gosto das novelas velhas, antigas. Então, eu ouvi o Dutch Reutemann, tal, não sei o que e tal. Mas eu sei que a Vanessa também, minha querida cunhada Vanessa, ela é noveleira, tá? Das boas. Ela é noveleira. E quando saiu Beleza Fatal, a gente ficou maluco, entendeu? Toma essa. Porque, novela boa, viu? Eu não falei que não é novelão de forma pejorativa, de jeito nenhum. Eu só quis dizer que são formatos muito distintos. Aliás, Desgraceira Awards aí, Beleza Fatal devidamente posicionado ali. Então, assim, são dois atores que entregam atuações funcionais, assim, é uma coisa enervante, a coisa vai crescendo, ela vai tendo que fazer por onde, ele não pode perceber que algo tá acontecendo, e ela vai meio que ali, em tempo real, recebendo diretrizes do que ela precisa fazer com relação a esse cara que tá ali com ela, com o filho dela correndo risco de vida. É tenso. Ou faz isso, ou tchau, seu neném. Sabe o que me lembrou? Não tem nada a ver, mas eu fiquei tenso assistindo, por exemplo, O Colecionador de Ossos. Nossa, é um filme que eu adoro. Eu amo esse filme, São filmes tensos, assim, não são... Traz um suspense ali que é sufocante. Dá um pause aí, gente, por favor. Sufocante é a mesa de café da manhã, cara. A mesa maldita. Desculpa, não sei que não tem nada a ver, mas eu te mandei mensagem. Eu terminei de assistir esse fim de semana, assisti com a Jaque. Meu Deus do céu. Que diabo foi aquilo lá? Se você não assistiu, assista. Eu tô pra assistir outro filme, Mesa Maldita, né? Eu tô pra assistir outro filme desse diretor, esse Kai Casas. Ele tem um filme chamado Matando Deus, de 2017. Eu tô com ele pra ver faz tempo. Vamos ver se é nesse mesmo nível. Mas, cara, eu acho que eles conversam sim, Romulo. Não faz sentido você citar o Mesa Maldita, porque... No começo, Maxon, do Mesa Maldita, falei, nossa, cara, diretor espanhol, pá, legal. Porra, será que é um sucessor espiritual do Alex de la Iglesia? Pô, tem um negócio de humorzinho aqui. Com certeza, no começo você faz começa sentido. dando umas risadinhas, com pá. certeza. Mas aí, meu irmão, quando o bagulho fica louco, você fala... É uma angústia, Você quer parar de ver, mas você sabe quando você tampa o olho assim, ó, que você abre os dedos no meio assim pra ver, assim, você é louco. Assistam. É bom. A Mesa Maldita, The Coffee Table, um negócio assim em inglês. Mesa Maldita, nome ridículo. Quem contracena com a Megan Farr nesse filme é um ator chamado Brandon Sklenar. Tem muitos filmes aí no seu currículo, mas que ele tá com um filme que tá em cartaz. Não sei se tá em cartaz ou se vai estrear. Como é que é o nome dele? Brandon Sklenar. O que você achou de engraçado nisso? Parece quando a pessoa não sabe falar Brendan Fraser, sabe? Quando o cara quer falar o nome do Brendan Fraser e não sabe falar. Brandon Sklenar. Eu esqueci que eu ia falar. Não, ele tá com um filme chamado A Empregada. Tá pra estrear, e não sei exatamente que dia que vai, mas parece um suspense interessante. Parece conversar com A Mão que Balança o Berço, que esse deveria ter estreado no cinema, infelizmente. Foi direto pro streaming, né? Queria muito ter visto o remake. Mas assim, Drop é legal. Tá em que serviço de streaming? Eu assisti faz muito tempo. Prime Video também. Eu assisti no cinema, né? Mas Prime Video. Mas recomendo. E assim, eu sou mó fã desse diretor, cara. Fico feliz de ver ele tentando formatos diferentes, né? Não sei o que ele vai fazer. E espero que ele, na real, traga a atividade paranormal de volta. Esse tipo de filme eu costumo chamar de filmes Impossible Situation, tá ligado? Situações em que você, mano, o que você vai fazer, velho? Mas essa é a dificuldade. Bom, enfim, né? Porque assim, é muito fácil você perder audiência com esse tipo de filme. Porque qualquer coisinha ali que a pessoa julgue, até parece, acabou o filme. Acabou. Então é muito difícil você manter esse negócio. Manter funcionando até o final, é bem difícil. Eu acho que nesse caso é bem razoável, funciona. Eu acho que é um bom filme, merece ser visto. O Drop, de verdade. Por mais que eu não tenha a menor noção do que é o Drop, eu aprendi ali. A gente aprende todo dia, né? Exatamente. Tá, e o que temos próximo aí, Baxon? A gente vai pra Itália. Caraca, hein? Nosso segundo jogo banido, censurado do ano. A gente falou do Vile Exhumed uns meses atrás, que foi censurado, banido do Steam. E agora é um jogo de uma produtora italiana chamada Santa Regione. O jogo se chama Horses. Rômulo do céu. Você tá me deixando nervoso, cara. Nervoser. Esse jogo foi banido também da Epic Games Store, ou seja, ele só tá disponível no GOG e no itch.io. A Santa Regione é um estúdio bem interessante pra você ir atrás de descobrir o que esses caras já fizeram. Eu já tinha jogado uma visual novel deles chamada Milky Way Prince the Vampire Star. Não é um jogo de terror, mas lida com temáticas pesadíssimas. Eles, além de serem uma produtora, também são uma distribuidora. E eu vou te perguntar, Romulo, você manja de Pasolini, Pier Paolo Pasolini, de Salò, 120 Dias de Sodoma? Manja esse filme? Sodoma, pô, sim. Bom, o Pasolini é um cineasta muito complexo. Muitos dos seus filmes lidam com situações tabu. Pra mim, esse Horses, ele é
o que mais próximo videogame chegou de Pasolini. Não sei se é de fato isso, mas, por exemplo, eu cito um cineasta porque tem muito FMV nesse jogo. E me faz pensar que o Steam tem problema, essas lojas digitais de videogame tem muito problema para lidar com o FMV em videogame. Porque tem muita coisa com sexo explícito pesadíssimo no Steam. E que tá lá, só jogar, só comprar. Esse jogo aqui, ele não tem isso, mas ele tem FMV. E ele lida com questões e situações muito complexas, bem difíceis e profundas e intragáveis, indigestas, etc e tal. Por isso que eu queria construir um fio da meada aqui. Ele começa com um FMV de uma imagem bonita, com uma música bonita, uma flor com um céu azul. A partir do momento que você começa o jogo, é tudo preto e branco. E aí eu te pergunto, Rômulo, se você já viu algum jogo nesse formato, porque eu nunca tinha visto. Não é só um jogo preto e branco, é um jogo mudo, como se fosse cinema mudo. Mas tem som? Tudo que tem de som não é diegético. É a trilha sonora, e mais que isso, você ouve o barulho do projetor constantemente. Como se fosse de um projetor de um filme, de uma sala de cinema. Então, quando você interage os personagens, aparece uma cartela de texto em italiano e inglês, com a tradução embaixo. Então ele, de fato, abraça o cinema mudo em todos os sentidos nesse aspecto. Ele é um jogo mudo, que eu nunca tinha visto um negócio desse, honestamente. A gente joga com um jovem chamado Anselmo, tá indo pra uma fazenda. O pai dele acha ele muito molenga, manda ele trabalhar numa fazenda. Então o começo do jogo é você caminhando num cenário bucólico, chegando nessa fazenda, recebido pelo fazendeiro. E aí já começam coisas muito perturbadoras a acontecer, especialmente com relação ao close que dá no rosto desse fazendeiro quando ele fala. Tipo, não tem gráfico fotorreal esse jogo, mas é muito funcional, artisticamente falando. A direção de arte e como funciona o negócio. Te traz umas questões. E ele vai falando, né? Ah, que legal que você tá aqui, a gente vai passar 2 semanas juntos. Eu vou te ensinar como que são as coisas da fazenda, trabalho pesado. Ele vai te perguntando coisas e você pode responder que sim ou que não. O jogo te dá opções eventualmente. E ele pergunta, você gosta de cavalo? Você pode responder que sim ou que não. Então beleza, vou te levar pra conhecer meus cavalos. Aí que começa o negócio a pegar, né? Porque quando você chega ali, não são cavalos, são pessoas com cabeça de cavalo. Então tem um monte de pessoas num cercadinho, amontoadas, pessoas bípedes de pé, não de 4, com a cabeça de cavalo, mas não é uma máscara, é de fato uma cabeça de um cavalo enfiada ali na pessoa. Não, e as pessoas, todas as pessoas para. nuas, todas. E aí tem a censura da nudez, na genitália e tal, fica tipo encosto, sabe, da censura. Tipo coisa japonês, assim, com aquelas quadriculadinhos? Exato, tipo isso. Esse é o primeiro passo da estranheza e da bizarrice que esse jogo apresenta dentro dessa rotina de fazenda, que vai contando o dia a dia. Você tem que fazer o quê? Você tem que colher as verduras, você tem que dar de comer pro cachorro. Inclusive você descobre que o cachorro também é uma pessoa com a cabeça de um cachorro enfiado. Você vai lá e serve. Eventualmente aparecem imagens filmadas em preto e branco. Você servindo a comida da panela, né? Você colhendo uma coisa, regando o vegetal, colhendo uma cenoura, colocando numa cestinha. Então ele intercala. O Steam, eu acho que o problema maior do Steam agora da Epic é justamente esse. Vai ao Exhumed tem bastante imagem de FMV, né? Então, Rômulo, assim, é muito difícil falar além disso sem estragar o quão indigesto esse jogo fica, entendeu? As coisas que esse jogo vai te apresentando. Mas você jogou no itch.io? Joguei, eu falei com o pessoal da Santa Ragione, foi daí que eu joguei, foi daí que eu tive acesso, pude jogar a partir daí. Custa $5 lá, não é um preço localizado, né? É em dólar o preço. Esse é um jogo que jamais poderia sair em console, né? Não, impossível. Mas é um jogo, assim, é uma experiência muito inquietante, muito indigesta, e pra quem gosta de terror é absolutamente obrigatório esse negócio aqui. E o que ele faz lá nos finalmente, onde a coisa vai parar e o que você faz, onde que leva essa ideia dessas pessoas com cabeça de cavalo, né? Eu citei o Pasolini justamente para preparar você, caso você conheça esse cineasta. O Salò é provavelmente a obra mais popular do cara, mas ele tem muitas outras. O cara ele subverte muitas temáticas. É bastante vasta a cinegrafia desse diretor e eu imagino que seja uma das inspirações. Mas não é o que você tá pensando, viu, Romulo? Não é bem isso. Vai para outro lado. Fui censurado aqui, viu, gente? Só denúncia, tá? O Marcos não tem razão depois que ele explicou aqui. Eu gosto muito do Rômulo empolgado. A gente dá as mãos muito nisso. Mas às vezes eu tento criar um fio da meada, o Rômulo vem e já vai pro final, entendeu? Não curte a viagem. Ele quer chegar no lugar logo, tipo. Desculpa. E foi nesse sentido. E você me vendeu muito bem, que eu gostaria muito de jogar. Porque agora eu comecei a jogar no PC. Gente, palmas pra mim aí. Agora o buraco não tem mais fundo. Então, como vocês todos sabem, eu trabalho com videojogos, né? Com joguinhos, né? E alguns jogos eu tenho que
que, né, jogar, pô, porque faz parte do trabalho, né? A gente tem que conhecer o produto que a gente tá trabalhando. Tanto que eu comecei a falar, eu tô perdendo muitas experiências boas por ser besta. Basicamente é isso, né? Esse aí eu vou ter que, né? Vamos conversar a respeito. Eu acho que isso aqui é algo diferente o suficiente. É uma coisa que eu prezo muito aqui no nosso podcast, é tentar trazer umas experiências de terror de videogame muito esquisitas. Eu me esforço bastante pra ir atrás dela. Pode ter certeza que você já conseguiu traumatizar algumas pessoas aí, né? O que eu gosto, ver como esse programa, essa edição aqui, ela é muito diversificada, né? Nos filmes, nos jogos, eu adoro isso. Nossa, tem muita coisa. Então, assim, só pra falar de outros jogos da Santa Red Johnny, eles entregaram recentemente uma visual novel também do mesmo criador do Milky Way Prince, chamada Mediterrânea Inferno. Cara, é absurdo isso. O Saturnalia, se eu não me engano, o Saturnalia é da Colômbia. Eles distribuíram esse jogo, que também é muito diferente, são experiências muito especiais. Eu não diria que esses são de terror, mas o Horses é perturbador, e eu fico muito feliz. A gente vai do Routine pro Horses e passa num Jorgito, a maçaroca do Jorgito. Ave Maria. E olha, Rômulo, o próximo jogo é um jogo espanhol, de um estúdio chamado Night Council Studio. Acredito eu que seja o primeiro jogo desses caras, chamado Dark Atlas Inferno. E apesar de eu não ter gostado desse jogo, porque ele tem muito problema técnico, o gameplay dele é muito enfadonho e tem essa coisa da perseguição do monstro, e muitas vezes não é que é tenso ou não é que é difícil, é só chato a forma como o monstro aparece, se teletransporta e você morre na sua cara, etc. Ele ainda assim ele é envolto numa temática que você ia amar de paixão. Esse jogo foi lançado no Xbox, no PlayStation e no PC. Tudo que ele faz com relação à demonologia, esse mundo pós-apocalíptico, essa personagem que a gente joga se chama Natália, que ela é uma pessoa muito importante numa dessas seitas de fim de mundo, só que de fato aconteceu o fim do mundo, e o jogo começa daí. Nossa. Você ia se esbaldar com as simbologias e as temáticas desse jogo. E assim, o que me fez chegar até o final foi justamente isso. Porque jogar esse jogo não foi legal. Por exemplo, muitas vezes eu não conseguia acionar o botão pra colocar o item ali, eu precisava reiniciar o negócio. Mas em especial o monstro. O monstro é muito pouco inspirado, visualmente falando, e é muito roubado o jeito que ele aparece, cara. Às vezes ele simplesmente teletransporta pra tua frente e você morre. E aí o checkpoint às vezes é lá atrás, e você tem que ficar fazendo, e tem um monte de quebra-cabeça. É roubado ou você é ruim? Então, aí vou deixar aí aberto. Fica a pergunta. Mas de qualquer forma, assim, é um jogo que esse monstro é muito intenso. Em determinado momento ele te dá um recurso ali, e eu não vou dizer porque faz parte da narrativa, é um pouco mais pra frente. Mas ainda assim, as formas que o jogo encontra de te apresentar dificuldade, pra mim, foi muito disfuncional, assim. Eu preferiria, e pra isso pra mim é a maior crítica que eu posso fazer a um jogo. Eu preferiria ter assistido esse filme a ter jogado esse jogo, entendeu? Eu preferiria ter lido esse livro a ter jogado esse jogo. Porque visivelmente teve muito carinho pra criar esse mundo de jogo, criar esses gráficos que muitas vezes impressionam pela quantidade de elementos em cena. Esse cenário pós-apocalíptico é uma coisa desgraçada, é como se o inferno colidisse com a terra, tem esqueleto pra tudo que é lado, é um negócio horrível. E assim, o jogo se passa, na grande maioria das vezes, na mente dessa personagem, porque existe ali um sujeito que sequestrou essa personagem, porque ele quer descobrir, né, no inconsciente dela, lá no fundo da cabeça dela, onde que tá um artefato mágico que ele precisa. E falar o nome desse artefato mágico, talvez, não sei se cabe, mas você sabe o que é a corona radiata? Você tá brincando. É isso, cara. Gira em torno disso. E você não gostou do jogo? Então, cara, eu terminei o jogo. Não foi fácil, foi a duras penas, porque eu gostei de algumas coisas do jogo, de outras não, né? Mas você sabe como eu sou, cara. Eu chego até o final. Meu negócio eu não consigo largar a mão, mesmo se eu não tô gostando. Então jogar o jogo eu não gostei muito, mas eu gostei de muitas outras coisas, né? Por exemplo, eu acho que a dublagem, ela não consegue conversar com a seriedade da temática, mesmo colocando a dublagem em espanhol. Eu acho que não foi muito boa. Mas o que o jogo faz de bem feito me fez ficar ali, entendeu? Porque, cara, foi assim, um martírio chegar até o final desse jogo, Romulo. Mas aí, Dark Atlas Inferno, acredito eu que o primeiro jogo da Night Council Studio, PlayStation 5, Xbox Series e PC. Quarentinha, eu achei um preço muito honesto, pelo menos no Steam é esse preço. Mas, de novo, ele é bem aquele típico jogo de terror contemporâneo, primeira pessoa, que o nosso personagem só caminha e corre e se cansa fácil. A Natália, é o nome da protagonista, é uma personagem muito interessante, mas o que ele te dá em termos de gameplay é bem básico, bem fraquinho, bem qualquer coisa. Então, tem muitas coisas especiais, mas a gente tá falando de um jogo de videogame. Eu acho que o que mais tem que ter de especial é o gameplay, né? Por exemplo, eu acabei de falar do Horses. O gameplay do Horses é bem básico.
mas em nenhum momento é um impeditivo, em nenhum momento ele bate cabeça com o resto, sabe, nesse sentido. Entendi. Nesse caso é tipo isso. Entendi, mano. Então é isso. Eu acho que eu ia gostar de assistir. Talvez um jogo que eu ia gostar de assistir. Não falar isso. Eu gostaria de você jogar. Não queria passar nervoso jogando, não. Eu, honestamente, fiquei curioso. Enquanto eu jogava, eu pensava muito em você por conta da temática. E certamente você teria muito a dizer aí, eu acho. Interessante. É bonito também, né? Não só interessante, bonito. É bem detalhado. Ô, Maxson, e temos aqui Netflix, hein, no programa de hoje, que trouxe cinema de zumbi da Indonésia aí, ó, dirigido por Kim Stamboel. Cara, você conhece esse cineasta, Romo? Eu conheço. Esse filme, ele ficou no fim de semana aí, agora que passou, entre os primeiros aí, hein, assistidos na Netflix. O Elixir. Que boa notícia, não sabia disso. Que eu tava vendo, a gente sempre via lá. É um filme de zumbi do tipo maratonista. É sempre bom dividir, né? Entre o filme de zumbi mais intenso, que corre, agressivo, e o filme de zumbi Noites Mortos-Vivos. Então é bem esse, bem moderno, com relação a justamente essa substância do título aí que traz a fórmula da juventude. Só que, na verdade, dura alguns poucos minutos. Então, não toma tempo, a coisa já pega, a desgraça já acontece. Então, cara, tipo... E aí, Romulo? Me diz. Uma família ali, né? Meio disfuncional, vamos dizer assim. Mas nem tanto também, eu não sei, né? Depende da sua experiência com famílias disfuncionais. É a família dona, inclusive, da fábrica que tá fazendo esse elixir. Eles têm uma empresa de coisa pra fisioterapia. E aí eles estão fazendo poção, que é um elixir pra saúde ali e tal, e tudo mais. E, na verdade, isso aí acaba causando uma hecatombe de zumbi aí, né? Uma hecatombe zumbi em uma cidade interiorana, assim. Não é tipo em Jacarta, não é cidade grande. Mostra duas perspectivas dessa hecatombe zumbi, né? Tem uma moça ali numa festa e ela tá brigando com o seu noivo, que é um policial, e aí depois disso passa pra essa família abastada que desenvolveu a substância que desgraçou tudo aí. E assim, a coisa pega rapidamente, um negócio bem extermínio. Vai bem na veia do extermínio. E por mais que eu tenha achado que ali da metade pro final ele pegue muito no drama, ele às vezes é difícil de engolir algumas situações que o filme coloca, e ele tem uma carga dramática acentuada, especialmente querendo que você se conecte com os personagens, mas acaba não funcionando muito bem. Mas o grande lance é muito gore, os zumbis são assustadores e extremamente agressivos, a maquiagem dos zumbis é excelente. Bem visual, é efeito prático, né? Muito. Esse diretor, cara, é muito isso. Se você já assistiu Macabre, o filme que veio do curta-metragem Dara, Maldição de Sangue, especialmente, tipo, ele fez o filme do Dreadout, que é um filme de um jogo, que é como se fosse aquele Fatal Frame com uma excursão de colégio, um Fatal Frame moderno. Dreadout é bem legal, o filme é bom. Mas pra mim a obra-prima desse diretor, infelizmente não tem nome em português, né? Mas é o Queen of Black Magic, de 2019. Ratu Ilmu Hitan. Ele é o grande parceiro do Jokkan War, né? O Jokkan War, ele tem uma parceria também com a Netflix, né? Eles lançaram uma minissérie chamada Pesadelos e Devaneios, de Jokkan War, que leva o nome dele. Sim. Que às vezes não chega em nenhum lugar isso, né? Tanta coisa ali na Netflix que acaba se perdendo. Por isso mesmo que eu fiquei surpreso quando você falou que o Elixir tava ali, entre os filmes mais assistidos, com destaque. Isso me deixa muito feliz. Eu acho que, pode ser real, eu acho que a thumbnail ajuda muito, cara. Porque... né? É bem assustador, né? Fazem já pensando nisso. Então, tem ali aquela mão buscando aquela poção, assim, toda podre. Muito bom. Assim, eu ainda acho que poderia ser muito melhor. Por exemplo, ele cria uma situação que eu achei interessante e desenvolve um pouco em cima disso, que é como os zumbis eles se comportam numa tempestade, por exemplo. Eu achei isso legal. Verdade. Né? É bem diferente, eu nunca tinha visto isso em filme de zumbi. Mas, em linhas gerais, ele é um bom filme de zumbi, assim, eu acho que merece ser assistido pra quem é aficionado por esse tipo de filme. Juro pra você que eu gostei mais desse filme do que o Extermínio desse ano aqui. Espero que o do ano que vem seja... Eu gostei do desse ano. Gostei. O Extermínio desse ano me decepcionou um pouco. Não. Me decepcionou um pouco. Espero que o do ano que vem seja melhor. Mas, de qualquer forma, é isso. O cinema da Indonésia de terror é alto nível, vale a pena conhecer. E a Netflix tem muita coisa lá. E se você for percorrendo aí o caminho de Kim Stamboel, ou do camarada dele, o Jokkan War, você vai chegar em lugares bem interessantes, que vale a pena conhecer, com certeza. Certíssimo. E chegamos ao último jogo desse programa, que tem uma história muito curiosa. O jogo se chama Total Chaos, de uma produtora chamada Apogee Entertainment. Ele é um remake de um jogo feito dentro dos moldes de Doom 2, e ele foi lançado em 2018. Eu não conhecia esse Total Chaos. Esse jogo ele foi lançado no PlayStation, no Xbox e no PC, mas ele vai para a linha de um terror com mais ação, no sentido de que o combate é mais intenso, mas isso não quer dizer que a ambientação não seja muito aterrorizante, porque a gente joga com um personagem que recebe um pedido de socorro, e ele parte nesse resgate, ele pega o seu barquinho e vai no meio de uma tempestade até uma ilha,
pra tentar salvar essa pessoa que pediu socorro, e quando ele chega ali, o lugar tá abandonado, é um lugar decrépito, é uma coisa assim, quase monocromática, é bastante cinza, bastante... Cara, é bem opressor o cenário. E quando aparecem os monstros, fica mais ainda. E quando eu digo que ele é mais voltado para ação, é porque o combate ele é de primeira importância, tanto quanto essa ambientação de terror. Me fez lembrar jogos que eu gostava muito, tipo The Suffering, que era um jogo de ação, mas com a embalagem de terror. Nossa, eu adorava esse jogo, cara. Eu sinto saudade de uns jogos mais assim. O que me remete diretamente, quando a gente puxa mais pra trás, é o Splatterhouse, né? Que era um jogo de porradaria, mas que tinha toda a embalagem de terror, bastante gore e tal. Sei. Apesar de que esse jogo aqui é em primeira pessoa. Então já é um grande diferencial pro The Suffering, até porque ele foi feito nos moldes do Doom, e esse remake entrega em todos os sentidos, cara. Isso aqui... se você é do tipo que gosta de terror com mais ação, por exemplo, o Dark Atlas, que eu comentei agora há pouco, até mesmo Horses, que é mais focado em narrativa, que não tem muita coisa intensa ali no que você faz no jogo, é mais uma intensidade do que o jogo te apresenta visualmente falando, ou na história, esse aqui é o jogo, né? Porque você tem o lance de você gerenciar estamina, vigor, tem o lance da mochila, a mochila fica pesada, você tem que gerenciar isso o tempo inteiro, mais do que espaço, é o peso. As armas quebram, uma picareta, uma chave inglesa, uma marreta quebra, você tem que se desfazer disso. Tem umas bancadas que você constrói umas coisas, não é aquela coisa Dead Rising de parafernália, tipo, não, é uma coisa básica. Você pega uma haste de madeira, coloca ali uma cabeça de aço, vira uma marreta, etc. Você pode reforçar isso e tal. O combate tem parry, tem defesa, tem... Ao mesmo tempo que ele é simples, você tem que saber lidar com cada monstro. E tem uns monstros tenebrosos, assim. Por exemplo, a primeira vez que eu cheguei num cemitério ali, apareceu uma criatura que até agora eu não soube lidar muito bem com ela, como ela se porta, mas foi um baita susto. Então, cara, Total Chaos é mais uma grata surpresa de terror em videogame em 2025. Se esse é o último jogo que eu vou comentar em 2025 no EOS Gente Morta, eu fico muito feliz. Porque, traçando um fio da meada de todos os jogos que a gente falou nesse programa... Você diria que é um jogo pra quem gosta de estilo Resident Evil 4, alguma coisa assim? Olha, existe arma de fogo nesse jogo, mas eu acho que o combate corpo a corpo é mais intenso. Mas como é em primeira pessoa, Romulo, isso divide um pouco os públicos, né? Especialmente os Resident Evil mais recentes, digo, o remake do 4. Eu tô falando do Village, e o 7 ele conversa com isso também em primeira pessoa. É que eu tô bem acostumado com o modo terceira pessoa do Village, que eu acabei até jogando mais em terceira pessoa. Mas sim, com certeza. O combate é mais intenso, tem muito monstro e você tem que lidar com isso constantemente, e muitas vezes fugindo. Existem monstros que tipo, você vai tentar confrontar, é realmente tenso. Mas o que eu mais gosto é como o jogo ele vai te colocando em lugares horríveis, assim. Essa ilha, cara, é um pedacinho do inferno essa ilha. E esse cara, assim, ele é muito gente boa por ele ter aceito esse pedido de socorro de um desconhecido, assim, uma pessoa que não tem, pelo menos assim, né, a princípio. Se é ou não, se tem algum laço, algum vínculo aí, tem que jogar pra saber. Mas é um baita jogo de terror, cara. Jogão de terror. Jogo de terror de ação, muito bem feito. E quando a gente para e pensa que ele veio de um jogo indie, ele é um jogo indie, né? Bastante, inclusive. E essa história de antes torna a coisa mais interessante. Eu nunca tinha ouvido falar de Total Chaos, só passei a conhecer por conta desse jogo novo. E por conta de conhecer a Trigger Happy Interactive, que recentemente lançou um FPS que se tornou muito famoso, o Turbo Overkill, que chegou nos consoles recentemente. É um jogo excelente, vai bem na veia do boomer shooter da vida. Agora esse Total Chaos é um jogaço de terror, meio que uma mescla de The Suffering com Condemned. Sim, absurdo, cara. Absurdo. Altamente recomendado. Eu acho que é o mais caro de todos os jogos. R$ 73,99. E pra carimbar, assim, a gente ter, né, infelizmente não tem texto em português brasileiro, mas pra carimbar, tem ali um dedo de Akira Yamaoka. Ele compôs algumas coisas ali pro jogo. Eu acho que daí que ficou caro, por isso que ficou caro. Meu amigo do Facebook. Artista convidado. Max, então chegamos ao assunto principal do nosso último programa aí, que é o novo capítulo aí da antologia tão conhecida, né, dos Found Footages aí, que é o VHS, né? Temos aí 2025 a VHS Halloween, que traz 5 episódios para essa franquia, com direções aí muito boas, bem dirigidas, 5 episódios. Não gostei de todos, né? Mas o saldo é positivo. Dos 5 segmentos, qual foi o seu favorito? Você sabe qual que é o meu favorito. É o do Paco Plaza. Ut Supra Sic Infra. Paco Plaza, escrito esse aí é meu favorito. Por Paco Plaza e Alberto Marini. Ó, o Paco Plaza do REC, amo esse cara. Eu gosto muito dessa franquia. Esse aqui é o 8º VHS, a franquia que vem desde 2012. Essa franquia ela tem uma história muito curiosa, porque ela nasceu de um financiamento coletivo em tempo real, digamos assim, né? Porque você pagava uma quantia para você ter acesso ao filme
ali naquele momento era uma estreia na internet. Foi assim que nasceu o primeiro VHS, o Bloody Disgusting foi quem produziu, produz até hoje, um site muito famoso de terror. E quando saiu em 2012 foi assim, um sucesso danado. Eu fiquei bastante feliz, eu acompanhei, ficava ali assíduo. E aí depois do viral em 2014, a coisa esfriou. E tem voltado com uma certa intensidade. Shudder agora, que é um grande serviço de streaming de terror lá de fora, tem investido bastante nessa franquia, tanto que a gente tem, pro quinto ano, na verdade, consecutivo, desde 2021, um VHS. Isso pra mim é uma alegria. E assim, eu gostar ou não, tipo, esse aqui é um dos que eu menos gostei de todos os VHS. O do Paco Plaza, eu não sei se é um ponto positivo você assistir um curta-metragem e pensar, pô, eu assistiria um longa-metragem disso aqui. Eu não acho que é um ponto positivo isso. Mas ali dava pra... Porque você acha que não foi feito, né, pra isso, né? Não foi pensado naquele formato, sabe? O formato é muito infinito em possibilidades. Quando eu assisti o do Paco Plaza, que é bem interessante, aquilo dá pra desenvolver facilmente em 1h30. Tanto que, assim, o primeiro VHS, ele tem um filme de uma das histórias mais famosas do primeiro VHS, a câmera no óculos, a molecada que vai sair no encontro ali, e a moça que ele conhece naquela balada é um demônio. Isso virou um filme. O filme é bem fraco, nem se compara com o segmento do primeiro VHS. Mas outra coisa é que VHS nos apresenta grandes cineastas, grandes mentes do terror. E aqui, nesse caso, a gente tem bastante gente nova em meio a mestres do terror, como, por exemplo, Paco Plaza. O Ty West já dirigiu. Os caras grandes mesmo, que já dirigiu coisa do VHS. Mas quando dirigiu, não era. É isso que eu quero dizer. Tipo, o Simon Barrett, Adam Wingard, gente muito que se tornou muito famosa. Timothy Argento, Adam Wingard, que você falou. Timothy Argento, cara. Timothy Argento é o melhor segmento de todos os VHS. Do VHS 2, o Safe Haven. Uhum. Aquilo lá é obra-prima do terror. Então, assim, mesmo quando tem porcaria, tem coisas absurdas. Então qual que é o teu preferido, Romulo? Eu acho que é o primeiro, da mamãe. Da mamãe, sim. A mamãe ali na casa. É porque eu gosto de ver gente se dar mal aí, gente que é mau caráter se dar mal, tá ligado? Gostei. Esse primeiro segmento também traz uma característica de VHS que é um monstro muito interessante, visualmente muito apelativo, grotesco. Sim. Né? Eventualmente tem monstros legais. E tem nesse aqui, é que assim, eu achei que curiosamente, esse episódio de Halloween, VHS Halloween, pendeu mais pro cômico. Por mais que seja bastante gore, eventualmente, tipo aquele fio da meada, né? Tem episódios que tem uma história que conecta os 5 segmentos, tem episódios que não, tem filmes que não. Esse aqui é só um lance do refrigerante, que as pessoas bebem e morrem, estão testando o refrigerante lá. É super gore, mas é isso. Né? Então, assim, no final das contas, eu fiquei um pouco com essa sensação de que será que VHS já tá minguando? Será que tá perdendo o impacto? Porque foi isso que eu senti quando eu terminei esse VHS Halloween. Mas eu revisito esses filmes e o impacto muda também, tem isso. Eu lembro que teve uma vez que o pessoal começou a viralizar e era um episódio do VHS, cara. Era do Homem-Rato. Excelente. Esse Homem-Rato é um brasileiro que faz esse monstro. Não sabia. É no VHS 94. O ator se chama Thiago dos Santos e ele faz esse personagem chamar Hatma. O segmento é Stormy Dream. É absurdo esse monstro. Absurdo. E é um brasileiro. Então, assim, sempre vale a pena, mesmo quando é ruim. Mesmo quando é, tipo, o Viral, que é um dos mais fraquinhos, que quase afundou a franquia, que é o terceiro. Ainda assim, cara, tem coisas ali válidas. Pra quem gosta de found footage, né? O VHS, ele é como vou dizer assim, é como se você vai no mercado e é uma prateleira cheia, assim, lotada, assim. Então você tem pra todos os gostos. É isso. Eu sou um cara muito a favor do found footage, eu gosto muito desde sempre. Eu também, adoro. O Maxon sabe que eu amo adoro. O Duplá ali, eu gosto do Creep, eu amo. Somos crias, né, da Bruxa de Blair, né, Maxon? A gente pegou esse fenômeno no cinema, a gente teve o privilégio de pegar esse fenômeno aí no cinema. Privilégio é a palavra. Não tem como mais. Porque replicar isso não existe. O terror se esbalda no formato do found footage do mockumentary. Se esbalda. Mesmo que a quantidade seja realmente excedente e nem sempre tem qualidade, mesmo assim, vale a pena ir atrás e descobrir. Pra mim, um dos grandes filmes de terror do ano é um found footage. / mockumentary, que é o Strange Harvest. E eu sempre gosto de puxar o The Blackwell Ghost. Blackwell Ghost, pra mim, é a melhor franquia que tem de found footage / mockumentary que tem, assim. Melhor. São 8 filmes já, eu espero assiduamente pelo 9. É das coisas mais assustadoras, mais reais, mais... O que venha, eu espero muito, né, que tenha o novo The Blackwell Ghost. É sempre uma oportunidade, mas VHS provavelmente é a mais popular. E eu espero que ano que vem a gente tenha mais um e que chegou no Prime Video. Não foi sempre, né? Na verdade foi raro chegar junto o filme lá fora, aqui pra gente. Por isso mesmo que a gente nunca tinha falado de VHS até agora. Fiquei surpreso quando eu fui lá fuçar no Prime Video e tem todos, não todos, mas muitos VHS lá. E esse Halloween que acabou de sair tá lá. Então pra gente é sempre uma oportunidade, que a gente faz questão de falar dos filmes que chegam aqui, né? Cinema, streaming, etc e tal.
Então é uma maneira de celebrar também esse formato que a gente tanto gosta, que é uma das, provavelmente a franquia mais popular, de material encontrado, de falso documentário, etc e tal. Queria agradecer aí o pessoal, todo mundo que acompanhou a gente esse ano aí, falar que foi um prazer estar aqui quase todas as semanas junto com vocês, com você, Marcos, com todo mundo, que para vocês não perderem, próxima semana... Desgraceira Awards 2025. Eu ia falar tudo isso que o Rômulo falou lá no Desgraceira, que é o nosso episódio de gala, mas, exatamente. Faço das palavras do meu queridíssimo amigo as minhas. É um prazer estar aqui, a gente faz isso aqui com todo o coração, com todo o amor, e estaremos aqui também em 2026. Agradecer o Gil, né? O Gil Somara aí, pô. O Gil é a nossa terceira parte, sem ele não estaríamos aqui, simples assim. E a quarta parte é justamente quem nos acompanha, quem comenta, porque tudo isso só funciona se todo mundo estiver junto, senão não existe propósito de continuar. É isso. Começa agora, Ágora Profana. Deixa eu pegar o primeiro aqui então, Rômulo, do Jack Mamona, o fã de Prey. Opa, baita programa, vi Frankenstein com a minha noiva e curtimos bastante. Agora estamos ansiosos para ver o novo Predador, mas os cinemas aqui da cidade estão com a mania de colocarem a maioria das sessões apenas dubladas, e me recuso a ver filme dublado, ainda mais no cinema. Depois se assistir, vem comentar, porque tá sendo bem divisível, viu? Eu conversei com amigos aí, muita gente não gostou do Predador novo, eu achei muito bom, mas de fato ele muda o tom, e já, bom dizer, é a maior bilheteria da franquia Predador, o Terras Selvagens. Eu acho isso um ponto muito positivo, porque pra mim é a melhor fase de Predador desses últimos anos, do A Caçada pra frente. Posso fazer uma pequena observação aqui, Marcos? Ô Jack, obviamente é um gosto seu, um direito seu de não assistir filme dublado e, enfim, se recusar a ver filme dublado. Mas eu tenho que dizer que o Brasil é um dos países com a melhor dublagem do mundo, cara. Com certeza. Então, alguns filmes, por exemplo, que eu assisti na minha infância, que eram dublados, Curtindo a Vida Doidada, Esqueceram de Mim... Cara, esses filmes aí, eu não veria a menor graça de ver esses filmes legendados. Sabe pra mim, um dos meus favoritos, Fim dos Dias, com Schwarzenegger. Uma das melhores dublagens de todos os tempos. Primeira vez que eu vi um filho da no cinema, mano. Vai! Se fuder! Que ele pega o Gabriel Byrne e joga da janela, assim. Stallone Cobra, cara. Você é um cocô. É uma das melhores também. Então, cara, às vezes dá uma chance, cara, porque eu sei que é assim. Eu digo isso ainda mais porque eu moro numa cidade muito do interior e os cinemas mais próximos daqui, todas as sessões, elas são dubladas, porque a pessoa mais humilde, né? Pessoa que não fala inglês, maioria das vezes e tal. Enfim, só uma observação aí, destacar a excelente dublagem brasileira aí. Daí ele continua aqui, ó. Outra coisa que gostaria de compartilhar é a minha felicidade em finalmente estar jogando o remake Silent Hill 2, já que só agora saiu no Xbox. Eu só tenho o Series S. Estou com poucas horas do jogo e curtindo demais. Pra encerrar, queria dicas de jogos de terror antigos, obscuros, kaká, até a geração Dreamcast. Eu já falou obscuros, pega os dois Obscure. Obscure é um raríssimo caso de terror cooperativo. Muito bom, é um terror adolescente, que na época todo mundo falava que era tipo um Prova Final, um jogo do Prova Final, aquele filme do Robert Rodrigues com Elijah Wood, excelente. E é isso mesmo, o Obscure é excelente. Já fica as duas recomendações. O Obscure 2 eu lembro de ter jogado no PSP, mas o Obscure 1 eu joguei de PlayStation 2. E o Dreamcast, cara, é o Code Verônica, e o Bleed, Carrier... Blue Stinger. Fala Code Verônica. Entrei na modinha de portáteis. Você sabe que o Dreamcast tem um jogo de o chamado The Ring Terror Realm, que saiu antes do remake do Gore Verbinski. Sabia disso? Eu joguei primeiro eu não sabia, né? Quando eu joguei o The Ring de Dreamcast, pra mim era só mais um clone de Resident Evil. Só depois que eu fui assistir o filme, o remake, o chamado, né? Com a Naomi Watts e tal, que depois eu fui conhecer os filmes japoneses, porque por conta do sucesso do remake do chamado, que a TV a cabo foi assim, um tsunami de filme oriental de terror, cara. Assim, a dar com pau. E isso pra mim foi assim, eu me esbaldava com um monte de filme de terror japonês. Daí conheci terror tailandês, da Indonésia. E isso foi vindo, enchendo o cinema de filme assim, uma maravilha demais. Mas então eu deixo essa recomendação pra você, Jack Mamona. Os Obscure são muito legais, especialmente se tiver alguém pra jogar com você. Entrei na modinha de portáteis retrôs e peguei um Ambernick essa Black Friday. É isso, grande abraço pra vocês e um excelente final de ano pra você também, Jack Mamona. Muito obrigado pelo seu comentário. Espero que você goste desse programa aqui também. E que você esteja com a gente no Desgraceira Awards também. É isso aí, um abração, Jack Mamona. E tamo aqui, ó, Everton Souza, nosso amigo das bandas do Capiroto aqui, meu irmão. Aí, eu vou chamar o Everton de Tom, que tem cara de Tom. E aí, Tom, beleza? Ô, Tom, vamos lá.
Senhores, não quis causar nenhuma confusão com o meu comentário no último episódio, com relação a vampiros assassinos. O nome original é, pasmem, Vampire Assassin. É de 2005 e foi dirigido por um tal de Ron Hall, do qual eu nunca ouvi falar. Você já ouviu falar desse cara aí já, Max? O Ron Hall? Não, eu tô vendo aqui que ele também protagoniza o filme e também roteirizou o filme, ou seja, é um negócio muito particular, já gosto mais ainda. Fica claro aqui que o cara, investiu. Muito particular, leia-se pobre. Tá ligado? Que tem que fazer tudo. Mas eu amo. Já achei esse filme, já vou atrás, já vou assistir em breve. Olha lá, é pura tosquice de quinta categoria, ruim que dói mesmo. Mas se por acaso a curiosidade de conferir algo extremamente insalubre bater, aí a do Max já despertou já, ô Tom. Aqui, ó. Sobre o It, é isso mesmo que vocês disseram. O filme é de 2017, me confundi na hora. E sobre o Near Dark, não, pessoal, não vai ter nenhum remake não. Pelo menos até onde eu estou sabendo. Foi só um desejo reprimido meu que acabou escapando pelos dedos enquanto escrevia. Mas queria, viu? No mais, vamos aguardar o Desgraceira Awards, já preparando com as estacas, as calibres 12 de cano cerrado e todo tipo de arsenal sobrenatural. Leia o Manual de Sobrevivência Zumbis do Max Brooks. O ano está de fato acabando. Despeço-me ao som de Culto dos Ossos, dos Magos Mortos, do disco Covil de Feras, da grandíssima banda de black /trash /death metal sul-mato-grossense Aggression. Mano, o que o Maxon faz com o jogo de terror, você faz com banda brasileira. E você ia gostar muito de conhecer um amigo meu, cara, o Dani Moreira. Ele é fotógrafo e ele fotografa todas essas bandas que você tá falando. Ele é um cara que vai fotografar os shows. Então, mano, você ia gostar muito de conhecer o Dani aí. Um abraço pro meu amigo Dani, melãozinho aí, milianos. Melãozinho. Já tô com a banda aqui, ó. Já achei, já tá aqui, já no esquema já essa banda. Sabe por que melão? Porque melãozinho? É porque a gente cresceu lá na mesma vila ali, né? Em Taipas ali, zona noroeste de São Paulo ali. E ele estudava na escola que chamava Melãozinho. Entendeu? Então, pô, a escola dele era particular e a gente estudava nas escolas, tipo, Mentes Perigosas, tá ligado? Sei. Do Cúlio, tá ligado? Sei. Michelle Pfeiffer. Então, e estudava na escola particular que era Melãozinho. Dani Moreira, um dos maiores fotógrafos da cena de metal aí de São Paulo aí, cara. Aqui, ó. Aggression, a banda. Sonsaço embalado por uma das artes... Já tô com ela no esquema. Artes de capas mais geniais que vi nos últimos tempos. Do talentosíssimo Marcos Miller. Até a próxima. Valeu, Everton. Valeu pela recomendação, pela sua presença aqui, marcando... Você sempre marca a presença aqui. Sempre, muito feliz. Sempre. E assim... Eu acho que a gente falou no episódio passado, mas só reforçando, o primeiro episódio do ano que vem vai ser sobre It, Bem-vindos a Derry. Mais algumas coisas, mas em especial o It, porque teremos muita coisa pra falar a respeito dessa série que ainda tá rolando, né? Não acabou ainda. Mas obrigado, viu, Ayrton? E seguindo aqui com o Júlio Eng, que diz: vindo aqui falar sobre o Frankenstein, o filme do Del Toro é muito bonito visualmente, começa bem, mas desanda pro final. O final é raso, não existe sutileza, tudo é jogado na cara do espectador pra deixar muito claro o que o diretor quer dizer. É muita aparência e pouco conteúdo, principalmente na parte final da história. Assim, eu acho que a gente discorda bastante em muitos sentidos, só não na parte que de fato é muito bonito, mas é o que eu mais tenho ouvido, cara, é que é um filme bonito e oco. Eu fico triste, porque eu consegui preencher muito, eu consegui preencher muito isso. Ó, e você vai me desculpar, ou que é a cabeça de quem falou um negócio dessa aí. Tá de brincadeira, filme bonito do caramba, tocante, emocionante. Eu vejo que muita gente tem problemas com Frankenstein por muito apego ao livro. E eu considerava que eu também tinha, mas foi tão fácil pra mim aceitar o que o filme faz. É uma pena que você veja dessa forma, Júlio. Pra mim tem muito a dizer, tem muita substância nesse filme. Tanto quanto tudo que a gente falou em termos visuais, em termos de código de cores, referências a pinturas, a pintores, a outras obras da época. E como expande personagens e transforma personagens. Júlio, eu não tô falando que a sua cabeça é oco. Eu falei que quem falou o oco foi o Maxon, que tem gente que tá falando que é oco. Não, eu tô dizendo, eu já ouvi, pessoas vieram falar comigo, porque é isso, né, eu gero essa expectativa. Muita gente, porque, cara, é o meu filme favorito do Guilherme Del Toro. Aí eu falo isso pra uma pessoa, a pessoa vem, depois tirar satisfação comigo, entendeu? O que eu posso fazer, Romulo? Eu não sei direito como me portar nessas horas, porque assim, eu preciso colocar pra fora tudo isso que eu sinto, às vezes... Vou te dar uma dica, Maxon. Não ligue. Eu sou exagerado, eu sou dramático. Não ligue. Não leva pro coração, cara. Independente, entendeu? Não leva pro coração. Eu não levo. Deixa o povo falar. Você leva. Não. Você eu só desenvolvo a conversa. Não, depende da pessoa. Calma aí. Mas, Júlio, eu fiquei feliz de você ter assistido. Me diz aí qual que é o seu filme favorito do Del Toro. Se você já assistiu todos eles, qual que você gosta mais, qual que você gosta menos.
Mas obrigado, viu, Júlio, pelo comentário. Boa. E o Aburuabe aqui, ó, o Diogão. YouTube não me avisa. Como é que não avisa? Você pôr o sininho ali, pô. Não, mas ainda assim não funciona. Não funciona às vezes, Romulo. E o Rômulo vacilão também não. Ainda sou chamado de vacilão, mas tá bom. Fico contente com o seu programa e quero um especial Stephen King. Sequência de 2 minutos de palavrões. Bem-vindos ao Eu Ouço Gente Morta. Ok. Ok. Cara, a gente... Porra, a gente podia... A gente sempre fala... Dá pra fazer um especial livros ou filmes? O que você acha, Max? O Aburuabe, lá no Mask Horror tem. Se você pesquisar por Stephen King, você vai achar bastante coisa. Mas com o Bem-vindos a Dare, a gente pode fazer. Normalmente, quando a gente fala do Stephen King, a gente puxa os nossos favoritos, né? A gente tá na expectativa do remake do Cujo, que vai sair. Nossa senhora. Tem filme do Stephen King que eu nem vi ainda, A Vida de Chuck, né? Do Mike Flanagan. Não é filme de terror, mas é Stephen King, né? A gente falou de um filme dele recente, que estreou aqui no cinema. A Longa Marcha, Caminho ou Morra. A gente comentou bastante aqui e tal. Esse Stephen King é sempre pauta aqui pra gente. Agora, fazer um especial dele... é muito vasto, cara. A gente tem que especificar, assim. É infinito. Seria bem difícil. Então a gente sempre acaba falando dele. Quando a gente for falar do Bem-vindos a Dare, a gente vai ter que falar de Iluminado, a gente vai ter que falar de Um Sonho de Liberdade, a gente vai ter que falar de coisas. Então vai acabar sendo um mini especial do Stephen King. Então eu recomendo que você ouça o primeiro programa de 2026. Vai ter bastante Stephen King, com certeza. E que você também apareça no Desgraceira Awards, que vai ser maravilhoso. Que é exatamente o que vai acontecer semana que vem, na próxima sexta-feira, o nosso especial, nossa celebração ao terror do ano, e com as nossas categorias inusitadas e bizarras. E vai estar bonitinho, né, o Max? Vai. Então, se você nos ouve, fica a recomendação para ir lá no youtube.com/maskhorror e assistir também. Vai ficar caprichado, assim como ficou do ano passado. O Gil já vai completar 2 anos com a gente, Rom. Vai ficar bonito, vai ficar maneiríssimo. E mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que chegou até aqui. A gente se encontra semana que vem no Desgraceira Awards 2025. Beijo, tchau. Parou!